Nós vamos ler aí em Gênesis capítulo 32, versículo 1 e 2. Diz assim a santa palavra de Deus: Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Amém, meus irmãos? Amém. Nós estamos aqui diante de algo que ocorreu com Jacó, quando ele estava voltando para a casa de seus pais, Isaque e Rebeca, vindo da casa do tio dele. Nós sabemos que Jacó, ele comprou o direito da primogenitura de Esaú com um prato de comida. Esaú desprezou a primogenitura e Jacó, que não era o primogênito, ele adquiriu, ele comprou a primogenitura de Esaú. Posteriormente, Esaú se arrependeu, mas Isaque já tinha abençoado a Jacó. E quando Esaú viu que ele tinha desprezado a sua primogenitura e se arrependeu, e ele se sentiu enganado por Jacó. E ele prometeu matar Jacó. Só que Rebeca ouviu a respeito dessa ameaça, desse intento que Esaú tinha, e Rebeca, ela aconselhou Jacó, seu filho mais novo, a ir para a casa de Labão, irmão dela, para que ele pudesse ficar lá um tempo até que a ira de Esaú passasse. E Jacó ficou na casa de Labão, seu tio, durante 20 anos. E quando Jacó ele foi para a casa do seu tio, ele não tinha nada. Tanto é que ele fez um voto no caminho. Ele teve uma visão de uma escada que ia até os céus, e ele fez um voto, que se Deus desse ele pão para comer, roupa para vestir, que ele fosse bem sucedido nessa jornada dele, de tudo ele daria o dízimo, e o Senhor seria o Deus dele. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, seria o Deus dele também. Pois bem, quando Jacó ele está voltando, então ele tem essa visão. Ele vê os anjos de Deus. E ele diz: Este é o exército de Deus. E chamou aquele exato lugar que ele viu os anjos de Deus de Manaim. Veja que Deus era com Jacó. Jacó era um homem de Deus. Jacó fazia parte da obra de Deus, do plano de Deus, de levantar um povo para que desse povo viesse o Salvador e Senhor Jesus Cristo. E Jacó, no caminho, os anjos de Deus foram ao encontro dele e encontraram com ele. Agora, meus irmãos, veja só, eu quero chamar a atenção para o medo que Jacó teve de Esaú. Mesmo sabendo que Deus era com ele, mesmo sabendo que ia dar tudo certo, ele se angustiou e ele teve muito medo. No versículo 7 diz aí: Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Veja que mesmo ele tendo visto os anjos de Deus que saíram ao encontro dele, mesmo ele tendo tomado todo o cuidado do mundo, ele se angustiou e teve muito medo. E ele tomou algumas atitudes para encontrar com Esaú. Passados 20 anos, ele ainda lembrava que Esaú tinha prometido que ia matar ele depois da morte de Isaque.
Primeira atitude que Jacó teve foi enviar mensageiros a Esaú. Depois ele orou a Deus. E depois ele mandou um presente para Esaú. E depois ele ainda montou todo um ritual para a entrega do presente. De tanto medo que Jacó estava. Veja que ele teve um encontro com os anjos de Deus. Mas Jacó, apesar de ser um homem de Deus, ele era ser humano também. E ele tomou esses cuidados. Ele mandou falar para Esaú o seguinte, ele mandou mensageiro a Esaú dizendo, assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora, e tenho bois e jumentos, ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar meu senhor, para que ache graça em teus olhos. Ou seja, veja que Jacó estava sendo humilde, ele estava sendo cuidadoso, cauteloso, e ele mandou ali, ele estava sendo cuidadoso, cauteloso, humilde, ele mandou um mensageiro na frente, mas mesmo assim ele temeu muito, angustiou-se, aí ele foi falar com Deus. Disse mais Jacó, o versículo 9 diz assim, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei esse Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Olha, se nós lembrarmos, meus irmãos, se nós lermos o que vem adiante, Deus tinha mandado Jacó voltar para casa do pai dele. Ou seja, aparentemente não tinha motivo nenhum para Jacó temer, ficar com medo, Deus não mandou ele voltar. Mas mesmo assim ele estava temendo. Por quê? Apesar de ser um homem de Deus, era homem. Nós somos de Deus, mas nós temos nossas fraquezas também. Muitas vezes nós tememos, mesmo quando não precisamos temer. Mas, além de mandar mensageiros a Esaú, além de orar e pedir o livramento do mal, Jacó ainda preparou um presente para Esaú. Vamos ver, olha aí na sua Bíblia aí, Gênesis 32, 13. Vamos ver o presente que Jacó mandou para Esaú. E passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú. Vamos ver o presentinho, né? que Jacó preparou para Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Que presente, hein? Imagina, 40 vacas, só vaca eram 40 vacas para Esaú, 20 jumentas, 10 jumentinhos, 200 ovelhas. Que presente que Jacó preparou para Esaú. Ele não economizou, né? Mas por quê, meus irmãos? Porque Jacó estava muito abençoado, riquíssimo, porque Deus tinha abençoado ele, prosperado ele, nos 20 anos que ele ficou lá com o tio dele. E daqui a pouco nós vamos falar também o porquê que Deus abençoou Jacó, dando ele muitas riquezas, assim como abençoou Abraão e Isaque também. E está escrito no 16, e deu nas mãos de seus servos
cada rebanho à parte, disse a seus servos: passai adiante de mim e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és e para onde vais, e de quem são estes diante de ti? Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia meu senhor Esaú. Eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme esta palavra, falareis a Esaú quando o achardes. O versículo 21 diz: assim passou o presente adiante dele, e ele, porém, passou aquela noite no arraial. Ou seja, Jacó mandou mensageiros. Ele ainda estava com medo, temeroso. Jacó, ele orou a Deus, ainda continuou com medo. Ele pediu livramento. Jacó sabia que era Deus que estava mandando ele retornar e que ele tinha a promessa de Deus, que tudo iria dar certo, mas ele continuava temeroso. Aí ele preparou um presente e tanto para Esaú, ainda montou um ritual. Cada rebanho iria ser entregue de cada vez, com um recado dizendo: Jacó está vindo aí, manda esse presente para você, Esaú. E mesmo assim, Jacó ainda estava temeroso e passou a noite no arraial. E se os irmãos e nós continuarmos lendo aí, nós vamos ver que Jacó passou o val de Jaboque naquela noite e ele lutou com o anjo de Deus. Naquela noite, Deus mudou o nome dele para Israel. Faltava essa luta com Deus. E Jacó, ele disse para aquele anjo: deixa-me ir, porque já a alva subiu. O anjo disse para Jacó. Porém, ele disse, aí sim, Jacó disse para o anjo: não te deixarei ir, se não me abençoares. E o anjo abençoou ele, trocando o nome dele, de Jacó para Israel. E o encontro com Esaú, se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos ver que foi um encontro maravilhoso, que Esaú já tinha esquecido aquela ameaça de morte contra Jacó. Amém, meus irmãos? Agora, por que Deus abençoou tanto Jacó financeiramente? Porque Deus estava lidando ali com alguém que obedecia à voz dele. E era importante que Jacó obedecesse à voz de Deus, porque de Jacó viria 12 filhos, que seriam as 12 tribos de um povo, e deste povo iria nascer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do povo de Israel. Amém, meus irmãos? Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.